quinta-feira do ano, né? Do ano não, do mês. Quase, né? Faltam algumas semanas para ser do ano. E nós, na última quinta-feira do mês, o tema é livre. O tema não é sequencial, né, do Evangelho. E eu hoje trouxe um tema para a nossa reflexão, para o nosso conhecimento, né? Porque muitos de nós adentramos a este lar quase todas as semanas, mas nós sabemos realmente, nós conhecemos realmente o trabalho? O que acontece no momento em que nós estamos aqui? Eu sou um pouquinho. Só deixa eu fazer um teste aqui. Precisava a mãozinha do Luiz ali. Obrigada, Luiz. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho. O que acontece nos bastidores de uma reunião espírita? Pois quando nós adentramos a esse lar, a esse salão, o que nós observamos? Uma pessoa falando, várias cadeiras, 4 paredes, o teto, um retroprojetor, um data-show. Mas e além disso? E nos bastidores de uma reunião? O que acontece? Nós sabemos que aqui nós temos a espiritualidade trabalhando. Como que ela trabalha? Tá? Alguém já pensou nisso? Né? Pois muitas vezes nós adentramos com uma fé tão grande, né? O que acontece? Vou falar um pouquinho de Kardec. No dia 18 de abril de 1857, Kardec lançava o Livro dos Espíritos. Este livro pioneiro na doutrina espírita. Este livro que abriu mentes. Este livro que trouxe simpatizantes e trouxe pessoas para a nossa doutrina que quis estudar, quis aprofundar. E Kardec, depois de um ano, ele fundou a Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. Por quê? Porque precisava aprofundar, precisava estudar, né? E esta sociedade, ela precisava ter um ambiente maior, pois as pessoas, o grupo estava crescendo, né? Eles tinham o objetivo de estudar as manifestações espíritas? Tinha. E toda esta influência na nossa vida cotidiana, né? Na nossa parte psicológica, na nossa parte moral, histórica, estava aí. Fundado neste dia, 1º de abril de 1858, o primeiro centro espírita do mundo. O primeiro centro espírita do mundo. E como diz Sueli Caldas Schubert, no livro Nas Dimensões de um Centro Espírita, o centro espírita é o quê? Não é só essas paredes que a gente vê. A edificação de um centro espírita não é físico. A edificação de um centro espírita, ele é interno, ele é espiritual. Então não adianta virmos, né, toda quinta termos o nosso encontro semanal e não aplicarmos, né? Então o nosso centro, o nosso lar espírita, é o intercâmbio de vibrações, sim. Nós recebemos influências do plano espiritual, vibramos também para quem está do outro lado do plano espiritual. Nós recebemos bênçãos e pedimos bênçãos. Então nós estamos recebendo e doando o tempo inteiro, né? É uma oficina de trabalho edificante? É. Quantas pessoas que estavam depressivas e quando trabalhou auxiliando o próximo, não precisou nem tomar remédio para depressão. Eu acho que vocês já sabem de casos assim, né? Quantas pessoas? Então, é
realmente esta oficina de trabalho edificante. E eu abro um parênteses aqui. Venham trabalhar com a gente. Venham trabalhar com a gente. Nós temos muito trabalho. Trabalho com a parte social, trabalho de todas as formas que nós vamos ver também, não só a parte física aqui, nós temos a parte espiritual, ela é muito grande. Ela é hospital, o centro espírita é um hospital. Porque quantas vezes nós adentramos aqui mal, aflitos, com dor física ou uma dor moral, e nós saímos um pouco mais calmos, um pouco mais aliviados. Ou muitas vezes depois de um tratamento de semanas. É um hospital. Mas não é só dos encarnados. Né? É uma escola de educação integral, claro. Tudo que eu aprendo aqui eu tenho que aplicar na minha vida. E a cada segundo. E quando eu não aplico, puxa, eu acho que eu perdi a paciência, né? Olha, lá no lar falou de paciência, eu preciso melhorar minha paciência. Né? E aí, nós vamos caminhando, nós vamos vendo as nossas falhas, nós vamos nos burilando, respirando e seguindo em frente. E o lar? É um lar que propicia este encontro, esta fraternidade, né? Mas não é só aqui dentro, não. É lá fora também. Nós sabemos do amor ao próximo. Né? Então, não é só entre os irmãos. Então, ele é um templo, ele é um lar, ele é um hospital, ele é uma oficina, sim. Mas quem que busca este lar espírita? Quem é que busca? São pessoas doentes da alma também. São pessoas que buscam um questionamento, ou melhor, uma resposta para os seus questionamentos? Sim. São pessoas que muitas vezes querem aqui dentro preencher um vazio, não é? É um vazio que as coisas materiais não preenchem. É só Deus, é só Jesus que preenche, é só o amor dele, né? Todo centro espírita, toda casa espírita, ela tem um grupo, uma diretoria, tá? Como uma escola, não tem um grupo que coordena, que dirige. O centro espírita também, ele não está ao léu. Ele tem um grupo de pessoas encarnadas que coordena, que organiza, que planeja o centro. E no plano espiritual também. Nós temos uma direção, que nós não falamos o diretor do centro, nós falamos o mentor do centro espírita, que para nós, neste lar espírita Amor e Luz, é Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, quando encarnado, ele dava palestras. Ele era um espírito evoluidíssimo. Você acha que muitos já ouviram falar dele, ou ouviu mesmo aqui palestras que falaram da vida dele. A Elaine já deu, né, palestras falando sobre Jerônimo. E ele, mesmo na maca, ele era levado para dar a palestra pelo Brasil, né, com bom humor. E depois de desencarnado, ele, espírito muito evoluído, de luz, ele veio dirigir, ele veio ser o mentor do lar. Veio sozinho? Não. Ele tem uma equipe. Ele tem um grupo que trabalha com ele. Porque ninguém trabalha sozinho, né? Ninguém trabalha sozinho. E para realizar todo o trabalho do centro espírita, agora nós vamos nos direcionar à parte espiritual. Nós temos vários setores. Nós temos ou grupos, né, de espíritos que ficam responsáveis pela vigilância, pela enfermagem, pelo esclarecimento, pela comunicação, pela seleção. São grupos de espíritos coordenados por um mentor, né? Vocês não têm ideia de antes de abrir, antes de vocês adentrarem este lar, os preparativos já estão sendo feitos há muito tempo. Há muito tempo, né? Então, vamos imaginar o lar ainda, o lar espírita Amor e Luz fechado ainda, né? Fechado,
e os trabalhadores se reunindo para o Evangelho na noite. Os trabalhadores espirituais reunindo para este Evangelho. Tá? O mentor coordena cada grupo nos seus afazeres. Muitos deles trazem aparelhos para auxiliar no trabalho. Mas por quê? O espírito precisa de aparelho? Precisa. Quem lê o livro do André Luiz, os romances de André Luiz, fala muito dos aparelhos que são utilizados no plano espiritual para auxiliar no trabalho. Não é um aparelho simplesmente, não, para auxiliar. E como nós não podemos esquecer que esses espíritos, eles estão trabalhando na crosta terrestre. É onde a nossa vibração aqui, ela é densa. E os fluidos deles são leves, são mais sutis. Então eles precisam, muitas vezes eles têm obstáculos, eles detêm obstáculos para chegar até nós, para nos auxiliar, para socorrer alguém. Então eles precisam de certos aparelhos para facilitar esse trabalho, agilizar, como vamos falar, como a gente fala muito, né, no nosso trabalho, agilizar o processo, né, para agilizar o processo. E esses preparativos, eles acontecem bem antes. No grupo de vigilância, vocês não têm ideia, graças a Deus eles estão aí, tá? O que seria de nós, né, se não fossem eles? Eles vigiam, eles protegem. Na realidade, eu vou mostrar um livro para vocês. Para elaborar essa explanação, eu me baseei neste livro aqui. Eu não estou falando só dele, eu me baseei nesse. Na Seara do Bem, nos bastidores de uma reunião espírita. É o que eu coloquei como tema. E ele fala de um espírito, né, que voltou ao planeta Terra para visitar um centro espírita. E ele, como era frequentador de um centro espírita, até mesmo trabalhador, ele não se deu conta de que, quando ele encarnado, não se dava conta de tudo aquilo que estava acontecendo, que havia tanto trabalho do lado espiritual. E ele então pôde passar, né, através de Luiz Antônio Ferraz, é o médico que psicografou esse livro, o que estava acontecendo, né, nos bastidores de uma reunião. E eu acho interessante nós sabermos, porque nós estamos aqui, o que está acontecendo neste momento em que nós estamos sentados, vendo alguém falar, mas o trabalho é contínuo. E o setor de vigilância, ele protege a casa, né? E muitos deles, eles trazem uns aparelhos que espalham barreiras magnéticas em torno de um centro espírita, impedindo certos espíritos que ainda teimam, né, que ainda são rebeldes, que ainda não querem mudar, mas querem entrar no trabalho, no lar espírita, para trabalhar aquele trabalho. Eles querem, muitas vezes, impedir que um espírito seja liberto. Um obsessor, né, ou aquela pessoa obsidiada, continue sendo obsidiada. Então, muitos deles querem entrar para atrapalhar. E o setor de vigilância, eles protegem. Ah, mas essas barreiras magnéticas é muita violência. Não, apenas impedem. Não tem violência. Tá? Apenas impedem. Tá? Aqui eu acho que ilustra bem, né? O centro espírita, em muitas comunicações mediúnicas, muitos espíritos se comunicam e falam: nossa, eu fui trazido, mas eu fui arrastado, porque aqui era uma luz imensa e eu não resisti. E o que é essa luz imensa? É o amor, é o trabalho no bem. Quando se trabalha no bem, quando se quer ajudar o próximo, aquela luz é uma vibração que irradia do nosso coração. E imagina todos os trabalhadores espirituais trazendo essa luz.
Então, o centro espírita, esse templo religioso, ele é envolvido por essa luz. E muitos espíritos, aí eu vou falar sem conhecimento, são atraídos por essa luz porque acham que ali é salvação. Não é porque eles querem mudar, não é porque eles querem... não, eu só quero ficar ali porque ali é salvação. Se eu ficar ali, eu vou ser salvo. E não é. Né? E outros querem entrar para impedir um trabalho, para impedir uma libertação. Né? E é interessante, né? Nós vamos falar mais para frente. Existem alguns aparelhos, né? Daqui a pouco eu vou falar, que consegue, vamos dizer, sentir, analisar a vibração do espírito, se ele está realmente falando a verdade ou não, se aquele sentimento de desejo de mudança é verdadeiro ou não, é pela vibração. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, os vigilantes, o setor de vigilância, vigia. Mas eles não deixam ninguém entrar? Sim. Aqueles que realmente estão arrependidos, aqueles realmente que querem mudar, eles adentram sim. Eles são adentrados e são encaminhados. Tá? É interessante falar que neste momento, se alguns médios até já comentaram, que durante um trabalho espírita, uma reunião, um trabalho mediúnico, um evangelho, as paredes, eles conseguem ver que as paredes do lar se dilatam. O teto some. E esse salão fica amplo. E neste momento, aparece mezanino, aparece outros salões, outras repartições, aonde são ali tratados vários espíritos que necessitam deste tratamento. Muitos deles não precisam do tratamento, apenas ouvir o Evangelho. Vão para o salão, numa parte superior ou outra parte, onde eles possam ouvir o Evangelho. Então, neste momento, não é só nós e os trabalhadores espirituais que estamos aqui, não. Tá? Nós, todos, encarnados e desencarnados, que necessitamos ouvir. E quem fala é o primeiro, viu, gente? Quem fala é o primeiro, porque o meu ouvido está bem mais próximo. Vocês... eu não tinha ideia, a partir do momento em que eu li, em que alguém comentou, um médico comentou sobre isso. Setor de enfermagem. Mas aqui é um hospital mesmo. Este grupo de enfermagem, esses espíritos geralmente foram médicos e enfermeiros aqui na Terra. Mas só que no plano espiritual não vai usar a medicina terrestre. Eles são preparados para manipular fluidos. Mas eles conhecem a nossa fisiologia, o nosso corpo humano, e isso vai auxiliar nesse trabalho. Então, esse setor de enfermagem, bem antes de abrir o centro espírita, eles já estão aqui preparando todo o remédio que vai ser colocado na água, vai ser colocado recipientes com medicamentos que vão ser utilizados no tratamento. Então, é interessante que o trabalho, a preparação começa bem antes, né? Muito antes de nós estarmos aqui. Né? Aí vocês podem observar, né? Mas esses potes, essas ânforas, esses potes, sim. Os espíritos trabalhadores, os enfermeiros, eles vão na natureza pegar substâncias vitais da natureza para colocar na água, para fazer o tratamento do nosso corpo. Então eles deixam lá, no momento certo eles vão usar. Então eles são preparados. Tá? Não podemos esquecer que, como eu falei, os médicos, os enfermeiros, o grupo de setor de enfermagem, eles trabalham com manipulações de fluidos, eles conseguem manipular os fluidos vitais, os fluidos, e muitas vezes nós recebemos cirurgias espirituais. Mas cirurgia não teve corte? Não, era espírito.
esse corpo sutil que envolve o nosso corpo, que dá forma. Por quê? Porque antes da doença aparecer no nosso corpo físico, a doença já está originando lá no perispírito. Então, quando nós temos uma tendência, né, a ter determinada doença, se for permitido por Deus, eles podem manipular, eles podem fazer aquela cirurgia que pode evitar determinada doença. E se a doença já foi instalada no corpo físico? Vai se trabalhando, manipulando os fluidos, com a permissão do Pai, pode reverter, mas através de um tratamento paralelo, espiritual e físico. Nunca a doutrina espírita pede para abandonar a medicina terrestre. Nunca. Tá? E um remédio maravilhoso que eu não posso deixar de falar. No livro até tem uma parte que eu faço questão de ler. Tá? Falando sobre a água fluidificada, porque eu falei que os enfermeiros colocam o remédio nessa água fluidificada, né? Os espíritos desencarnados no livro, né? O tutor explicando para este visitante chamado Tonini, que veio visitar esse centro espírita. Por que a água? Por que a água fluidificada? Nós, os espíritos desencarnados, entendemos que a água é um meio fácil através do qual podemos auxiliar as pessoas. A própria ciência terrestre reconhece que a água é um excelente condutor de energia. Assim, manipulando os fluidos e dando-lhe características medicamentosas, derramamos sobre a água que os assimila facilmente, tornando um medicamento. Vocês não têm ideia do poder da água fluidificada. Se a gente soubesse, a gente trazia um galão de 20 litros para cá, né? E colocar para todo mundo tomar, né? Exatamente. Ela tem um poder muito grande. Tem muitas pessoas que fazem tratamento com a água fluidificada, e para vocês terem uma ideia, é bem detalhado mesmo, tem detalhes. A equipe de enfermagem, ela sabe as pessoas que fazem o tratamento, e é como se eles tivessem uma fichinha, igual médico, né? Tem a fichinha lá, sabe se a pessoa está melhorando, que tipo de medicamento vai colocar, como que vai fazer naquela água ali. Não, aquela lá não tomou direito aquela água, não, agora tem que continuar aquele medicamento. Não, agora precisa desse medicamento. Eles vão acompanhando, como o médico de família acompanha a gente, né? Então, é interessante, tá? Vamos fazer uso da água fluidificada não só quando a gente toma esse copinho, não. A água, a gente tem o hábito de tomar garrafa de água no trabalho, garrafa de água leva no carro, leva água fluidificada, né? Faz bem para o corpo físico, faz bem para o corpo espiritual. E um outro grupo, setor de esclarecimento. O setor de esclarecimento, nossa gente, tudo isso é antes, tá? De começar, não começamos a palestra ainda, não começamos o evangelho ainda. No setor de esclarecimento é um grupo que eles têm como objetivo intuir. E eles trabalham muito também. Eles trabalham no evangelho, eles trabalham com vocês, eles trabalham no grupo de estudos, quando tem aqui, eles esclarecem. Muitas vezes, o palestrante, às vezes, uma palavra, eles lembram a palavrinha, eles auxiliam a uma ideia. No grupo de estudos, é interessante que às vezes tem um grupo estudando, né? No meio de semana nós temos grupos de estudos, e a equipe de esclarecimento, esses trabalhadores, a pessoa fala, não estou entendendo, você entendeu? Não, eles vão intuindo, e se nós estivermos mais sensíveis, nós captamos a mensagem. Aí alguém fala assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que eu entendi, assim, assado. Por quê? Porque ele foi orientado, ele foi esclarecido para o melhor entendimento daquele estudo. A mesma coisa com vocês. Você acha que é só aqui na frente que esclarece? Não. Quando vocês estão ouvindo o Evangelho, eles estão esclarecendo
as dúvidas. Não, mas eu acho que eu não entendi. Esclarece algumas coisas e intui vocês a pensarem algumas coisas para vocês entenderem melhor. Setor de comunicação. Hoje comunicação é tudo, né? Ali também. Na parte espiritual, a comunicação é importantíssima. A comunicação, esse grupo, ele leva as informações para os outros setores. Então, eles obtêm uma informação, por exemplo, no caderno de vibrações, eles obtêm ali uma informação e já orienta no setor. Nós precisamos fazer tal visitação, tal pessoa está doente, nós precisamos fazer um socorro nas regiões inferiores. Eles vão passando as informações para o setor de vigilância. Então, eles pegam as informações e distribuem as informações, dirigindo também o trabalho. No setor de comunicação, agora eu vou pegar aqui minha colinha que no setor de comunicação, muitos deles, eles utilizam aparelhos. Agora nós vamos falar de certos aparelhos aqui, né? Esses aparelhos, né, ali tem alguns nomes que eu acho que não dá para ler todos, mas eu vou citar 3. Eu vou ler aqui, porque como não é do dia a dia nosso, né, gente? É difícil, não guardei. Existe um aparelho de condensação de oxigênio. Nossa, existe isso no plano espiritual? Existe sim, tá? O objetivo é remover as impurezas do ar e destruir os micro-organismos nocivos, tá? Quais são? As larvas e expressões microscópicas de atividade inferior, que prejudicam todo esse trabalho de manipulação de fluido. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, o ambiente não tem que estar esterilizado? Aquilo é diferente, tá? Então, tem outros aparelhos, que é chamado psicoscópio, que é do setor geralmente o setor de vigilância que usa muito, né? Ele analisa as vibrações dos encarnados. Então, sabe se o desencarnado está falando a verdade ou não, se ele está realmente arrependido de coração ou não. E aí ele pode adentrar e pode receber o auxílio, né? E tem um amplificador de voz. Nos livros de Obreiros da Vida Eterna, fala sobre este amplificador de voz. É um aparelho que permite que a voz e as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual. Não, o celular? Você fala aqui, a pessoa não está te vendo, mas está te ouvindo. O evangelho é ouvido em outro plano. Então amplifica a voz. Isso é interessante, né? Parece que é estamos no futuro? Não, não estamos no futuro, né? Eles precisam de muitos aparelhos para auxiliar no trabalho na crosta terrestre. E muitas vezes eles descem a regiões inferiores para socorrer espíritos que precisam de ajuda. Eles precisam de determinados aparelhos. E o setor de seleção, né? Esse setor de seleção, depois que os espíritos, os desencarnados, né, eles adentram, né, que foram permitidos adentrar a este ambiente, né, do centro espírita, eles são selecionados, ou eles vão para uma ala de tratamento, ou eles vão assistir a palestra, ouvir, dependendo da necessidade, dependendo onde eles vão ser encaminhados. E esta questão da seleção é interessante, porque tem muitos desencarnados que adentram lá, que não sabem que estão desencarnados. Não sabem. E aí, os trabalhadores têm que conversar, explicar que eles estão desencarnados de uma maneira muito tranquila, para eles não se revoltarem, não assustarem.
né? Com toda a pedagogia, com toda a técnica, né? E chegada a hora, depois de muito trabalho, de muita preparação, é chegada a hora da abertura do centro espírita, tá? E quando o primeiro trabalhador, né, que adentra esse lar, abre lá o portão, todo o trabalho aqui dentro já está preparado. E quando cada um adentra este lar, vocês são recebidos não por um trabalhador encarnado também, como os trabalhadores desencarnados. E vocês já observaram que às vezes tem uma música, né? Por que da música no centro espírita? A música, ela eleva a música boa, eleva a nossa vibração, né? Música boa, né? Pelo amor de Deus. Né? A música, ela eleva a nossa vibração, permitindo assim que os trabalhadores espirituais possam chegar até nós, que os trabalhadores consigam trabalhar conosco, fazer a manipulação de fluidos, o que precisar, e nos intuir, tá? E durante a prece? Só acontece aqui, um trabalhador vai fazer a prece. Não. A prece, ela é de todos. Vocês não têm ideia que durante o momento que está acontecendo a prece aqui, a prece também está acontecendo no plano espiritual. É os dois momentos. É os dois momentos. Eles não estão trabalhando, não. Eles param e vão fazer a prece conosco. Então, imagina a luz que irradia de um centro espírita naquele momento de uma casa de oração. Porque nós não estamos fazendo uma prece sozinhos, né? Nossa, que delícia, gente. Eu estou conseguindo ler daqui. O instante da prece inicial a Jesus é proferido nos dois planos, como eu falei para vocês, né? O plano espiritual e o plano material, interligados. Eles não fazem uma prece lá e a gente outra aqui, não. São interligados. Né? Os sinceros sentimentos do dirigente encarnado, de todos, né? Harmonizam-se com os do mentor espiritual, né? Da reunião. E aí, no momento da palestra, tá? No momento da palestra acontecem muitas coisas, né? E principalmente, quando se vai falando, quando se vai explanando, claro, nosso pensamento vai a mil, né? De repente eu vou, eu gosto muito de falar de paciência, porque é uma das coisas que eu também estou trabalhando muito em mim. Estão sendo explanados sobre a paciência, aí alguém, né, está preocupado lá com o trabalho, aquele senhor lá, né, está preocupado com o trabalho, primeiro, tá? Não está nem pensando o que está acontecendo. Então os trabalhadores espirituais têm dificuldade de chegar até ele, né, tem dificuldade. Já no segundo quadro, uma senhora tem uma nuvem negra, né, em cima da sua cabeça, coronário, e no seu coração, né? Aí um dos mentores explica que ela estava com raiva, ela estava com muita mágoa, e se ela não melhorasse, se ela não perdoasse, ela iria ficar doente, ela iria ter um problema de saúde, né? Então, porque ela estava segurando, ela não queria perdoar. Ela estava ouvindo a palavra de paciência, ela sabia o que ela tinha que... Ela estava irredutível. Já quando se falou de paciência, né, harmonização, aí tem no primeiro quadrinho ali embaixo, uma moça que lembrou que no dia anterior ela tinha discutido com a sua mãe. Então, aquelas palavras fez com que ela arrependesse daquela discussão. E aí ela falou, não, eu vou chegar em casa, eu vou perdoar, eu vou me harmonizar com a minha mãe, não está certo isso. Ela se arrependeu, né? E, no último, um senhor, né, que estava dormindo, e o espírito, né, que estava, o tutor, né, desse visitante, que conta a história no livro, ele explicou que muitas vezes é cansaço, sim, porque trabalhar o dia inteiro é cansaço, mas muitas vezes os obsessores aproveitam, né, do cansaço
ou faz com que a pessoa tenha sono para não ouvir o Evangelho e não se melhorar. Não, porque se vai ouvir, vai aprender, vai querer melhorar, e eu não amo. Quem eu vou obsediar? Então, é como se fosse um sono hipnótico. Aí todo sono, não. Às vezes é cansaço, às vezes é problema de saúde, sim, mas ficam alerta. Como eu acho que Edivaldo Franco falava assim, tá com sono? Levanta, né? Assiste a palestra de pé, né? Mas isso não vale para todos. E neste momento que vocês estão assistindo, né, o Evangelho, neste momento vocês também estão sendo assistidos. Vocês assistem e estão sendo assistidos, porque os mentores estão entre vocês. Eles estão vendo que alguém fez um pedido lá no caderno de vibrações, e que este caderno de vibrações, né, tem uma pessoa aqui, um moço que precisa muito de ajuda, e foi identificado que quem escreveu o nome está ali na assistência, né, tá no salão, e os mentores vão lá, vão auxiliar a mãe daquele moço que precisa muito. Então, neste momento, vocês também estão sendo atendidos em suas necessidades, né? E é uma senhora que tem um filho doente que precisa muita assistência. Agora, é uma parte que eu gosto de falar muito, né? Da evangelização infantil, mas eu prometo que eu não vou falar muito, não. Evangelização infantil também, gente. Existe trabalhadores espirituais trabalhando lá. Nossa evangelização infantil, ela não é apenas crianças e professores e evangelizadoras. Existem espíritos que vão, né, geralmente espíritos que eram mulheres aqui, que voltam para aprender ou fazer como estágio na evangelização, para quando reencarnar, ser mãe, ser evangelizadora, ser professora, trabalhar na educação. E principalmente na educação moral das crianças, né? E o setor de esclarecimento também trabalha lá com as evangelizadoras e as crianças também, né? Aquele que nos intui. Serviços exteriores, né? Aí são aquele grupo que vai fazer a visitação. Como eu disse, eu falo muitas vezes, os mensageiros de luz, né? O caderno de vibrações, né? Esse caderno de vibrações, quando nós colocamos um nome, mas colocamos o nome com fé, quando nós colocamos o nome, com certeza que nós vamos, né, receber a visita, receber um auxílio. Vocês não sabem como esse nome brilha, literalmente, porque muitos olham os trabalhadores olham aqueles cadernos, eles têm um aparelho, né, nesse livro explica, que ali fala da necessidade. Vocês colocam o nome, eles colocam, aparece o nome da pessoa, a foto e a necessidade. Eles colocam lá o que a pessoa tem, se tem problema de coração, se tem problema espiritual. Não, mas eles sabem. E eles sabem quais são os casos mais urgentes para eles visitar, quais são os remédios que eles têm que levar. E eles sabem que tratamento tem que fazer. Tá? Então, todos ali são atendidos. Todos do caderno. Então, olha seu caderno, vocês. Então, é um trabalho constante. É um trabalho que não para em nenhum momento, né? E na hora do passe? Na hora do passe, aquela equipe de enfermagem está lá dentro. Está lá dentro fazendo, né, a manipulação dos fluidos, dando passe junto com os passistas que estão lá, né? Quando nós falamos assim que o passista, né, ele dá o passe misto. Sim, ali é passe misto, não é só do passista. Ali não é energia só do passista, não. Aí está bem claro. Os trabalhadores espirituais, os médicos, os enfermeiros estão dando passe junto, vocês estão recebendo também da espiritualidade, né? Então, nessa hora, é importante a nossa vibração, é importante a nossa ligação com Deus, é importante nós elevarmos o nosso pensamento, é importante que nós mantenhamos pensamentos elevados para que nós possamos dar essa abertura para receber. E somos tratados, gente. Somos muito tratados.
né? Muitos falam que depois que tomou o passe, sentiu melhor, né? Acho que não tem uma pessoa que fala, não senti bem, né? A fluidificação das águas, que eu falei, mas eu coloquei ali só para vocês terem a visão como que é. A fluidificação das águas é o método que a gente leva as águas lá para dentro, faz as orações. A fluidificação das águas, só o médico? Não, é igual o passe, né? Os espíritos colocam ali o remédio, tá? Eles que colocam o remédio em cada garrafinha. Aí vocês falam assim, precisa abrir. Tem gente que já me perguntou, não precisa abrir a tampa? Não. Para a espiritualidade não tem obstáculo material, tá? Precisa colocar nome? É bom para um levar a garrafinha do outro, né? Porque às vezes a minha garrafinha é única lá, mas tem um outro lá que comprou igual a minha, eu não sei qual que é. É por questão, tá? Mas para eles sabem. E o atendimento fraterno, que não acontece no mesmo horário, aqui na casa, não acontece no mesmo horário do Evangelho, mas em muitas casas espíritas acontecem no mesmo dia, em uma repartição separada, tá? O atendente nunca ele está só. Sempre ele está junto com o trabalhador espiritual. Ele está sendo intuído e o atendido também está sendo assistido, né? No caso, olha o passe que ele está recebendo, olha o tratamento que ele está recebendo. E muitas vezes a pessoa chega acompanhada de um espírito obsessor, um espírito que não quer vê-la bem, né? E muitos ficam juntos por vingança de vidas passadas, ou muitas vezes por amor demais, que não quer se desencarnou, mas quer ficar junto. Então, a pessoa encarnada não vai sentindo aquelas vibrações, vai acabar adoecendo, né? E neste momento do atendimento também é recebido. Há os trabalhadores que conversam com o espírito acompanhante, o espírito que está também precisando de auxílio, né? E depois ele é encaminhado, né? O atendente caminha, se houver a necessidade, para um tratamento espiritual, tá? E depois que encerra a reunião, todos vão embora, né? Dão boa noite, até os trabalhadores espirituais. Nós sim, eles não. Eles em hipótese nenhuma. Depois da reunião, depois das vibrações, depois que tomamos o passe, né? Depois do encerramento, nós nos despedimos, vamos para a nossa casa, sim, muito mais leves e com os fluidos melhores do que adentramos aqui. Mas os trabalhadores espirituais, eles se despedem, sim, porque cada um vai continuar o seu trabalho, tá? Muitos deles levando para as colônias ou para lugares de tratamento os espíritos que aqui chegaram, que necessitam, né, ou de um esclarecimento, um tratamento, ou seja, levados para a colônia, né? E muitos ficam aqui. Muitos trabalhadores ficam aqui ainda, porque ainda às vezes tem espíritos que precisam de um tratamento mais efetivo. E depois eles são encaminhados, tá? E na seara do bem é sempre tempo de semear e colher. Eu espero que hoje, com essa explanação, a gente tenha um novo olhar para o centro espírita, um novo olhar para esse trabalho que é realizado aqui. Esse trabalho dos trabalhadores encarnados não é nada perto do trabalho da espiritualidade. Então, que a nossa fé aumente, que a nossa fé sempre se fortaleça, porque Jesus convida-nos a trabalhar no bem. Muito obrigada a todos. Se desculpa.